carta aos Hebreus, capítulo 11, iremos ler o versículo 8. Quando você achar, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de esperança. Vivemos uma época onde as circunstâncias ao redor são desanimadoras. Quando você liga a TV, você só se depara com notícias terríveis. É ou não é? Sim ou não? É o desemprego, é filho matando pai, feminicídios acontecendo. Aonde você olha, você só vê coisas que são motivo de desânimo, frustração. Mas eu quero trazer ao teu coração hoje uma palavra de esperança. Amém? Amém? Vocês almoçaram hoje? Hein? Quem está vivo aí, dá um brado de glória a Deus. Então vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu vou reler o versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Agora eu vou orar por você e eu quero que você também ore. Peça a Deus para que Ele venha falar com você. Peça a Deus para que Ele venha hoje trazer uma direção para a tua vida. Peça a Deus para que Ele venha falar de forma profunda conosco hoje. Amém? Fecha os teus olhos. Eleva o teu pensamento a Deus. Pai querido, Deus amado, a tua santa palavra foi lida e vai ser agora ministrada, vai ser pregada, e cada pessoa que aqui está, meu Deus, veio para ouvir a tua voz. Então abra os ouvidos de cada pessoa, abra o entendimento, ilumina a mente, para que todos compreendam esta palavra, que ela penetre no íntimo do coração e venha produzir na vida desta pessoa uma mudança, uma transformação para a glória do teu nome, e que assim seja feito. Amém, Senhor, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus, vamos aplaudir ao nosso Senhor, aleluia. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus, isso, exalte ao Senhor. Pode sentar, por favor, vamos meditar. Vamos meditar na palavra de Deus. Abraão é conhecido na palavra como o pai da fé e também o amigo de Deus. E Abraão, ele recebeu esse título de pai da fé, não foi por acaso. Ele recebeu esse título porque as suas atitudes, as suas obras, elas comprovam que realmente ele era um homem de fé. Olhe para mim, preste atenção, olhe para mim.
A palavra de Deus, ela diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Abraão, ele é um exemplo de uma pessoa que teve uma fé inabalável. Ele é um exemplo de alguém que tinha esperança. Eu posso dizer que a fé e a esperança, elas são quase que sinônimos, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem tem fé espera alguma coisa, sim ou não? Quem tem fé tem esperança. E qual era a esperança que o Abraão ele tinha? A esperança que Deus gerou no coração de Abraão foi que ele seria pai de uma grande nação. A esperança que havia no coração de Abraão era que a sua descendência seria uma descendência que iria abençoar a terra. Através da descendência de Abraão, a terra seria abençoada. E eu quero que você também tome posse dessa promessa, porque todas as promessas que Deus fez para Abraão, elas também são estendidas para mim e para você, porque a palavra diz que quem é da fé é também filho de Abraão e é também herdeiro da promessa. Eu já quero profetizar na tua vida que assim como a família de Abraão, ela foi uma família e é até hoje uma família abençoada e abençoadora, assim será a tua família. A tua família vai ser uma família abençoada e vai ser uma família que através dela outras famílias serão abençoadas. Amém? Abraão, ele teve que esperar 25 anos para que a promessa que Deus fez viesse se cumprir. E se tem uma coisa que faz o ser humano ele ficar inquieto, aflito, é a espera, não é verdade? Sim ou não? É só você olhar para uma fila de banco, hein? Você vai perceber pessoas ali murmurando, inquietas. É ou não é? Sim ou não? Esperar causa inquietação e até mesmo desânimo. A palavra de Deus, ela diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E eu sei que tem pessoas aqui que estão com o coração enfraquecido porque você há muito tempo está esperando uma promessa se cumprir. Há muito tempo você está esperando algo e o tempo está passando e parece que não vai acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas desanimam porque deixam de confiar, deixam de crer porque olham para as circunstâncias. Uma das coisas que eu quero te ensinar hoje para você não perder a esperança, porque a mensagem de hoje é uma mensagem que fala de esperança. Uma das coisas que você precisa hoje aprender para você não perder a esperança. Ao olhar para Abraão, nós aprendemos algumas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos com Abraão é que se você deseja que aquilo que você espera venha a acontecer,
Se você deseja que a promessa de Deus venha se cumprir, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo significa obedecer. A Bíblia diz aqui, no versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedecer. Mas eu te pergunto, olha para mim, será? Olha para mim, Dona Maria, seu João. Será que era fácil obedecer aquilo que Deus estava falando para Abraão, sim ou não? Não era fácil. Porque Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa ordem de Deus, ela parece loucura, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, minha gente? Parece loucura. E Abraão, ele poderia não obedecer, ele poderia dizer: isso é coisa da minha cabeça, que loucura, que absurdo. Entenda uma coisa, tudo que Deus quer fazer na minha e na tua vida são coisas que parecem absurdas. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não, gente? Tudo que Deus quer fazer na minha e na tua vida parece absurdo. É por isso que muitas vezes pessoas não vivem o que Deus quer para a sua vida, porque é tão absurdo que a pessoa não crê. Lembra do que Deus falou para Maria? Hein? Ele disse através do anjo: ei, a sombra do Altíssimo te envolverá, e tu conceberás e darás à luz um filho. Não parece loucura? Como é que eu vou engravidar se eu ainda nem tive a intimidade sexual com meu marido? Não parece loucura? Sim ou não? E é mais loucura ainda quando ela vai contar para o marido. Hein? Hein, minha gente? Tudo que Deus quer fazer na tua vida parece loucura, mas você precisa decidir crer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: decida crer. Ninguém pode decidir por você, viu? Ei, ninguém pode decidir por você. Você tem que decidir. Você está entendendo? Você tem que decidir acreditar naquilo que Deus, Ele tem prometido. E você tem que obedecer. Obedecer significa sair da zona de conforto. Para que aquilo que Deus, Ele prometeu venha se cumprir, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto e você tem que começar a caminhar. Não adianta nada você dizer que crê se você não obedece. A fé sem obras é o que, gente? É morta. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo. Para que aquilo que eu espero venha se tornar realidade, eu tenho que obedecer, mesmo que aquilo que Deus está pedindo de mim seja aos meus olhos um absurdo. Tudo que Deus pede de nós parece ser um absurdo. Tudo que Deus quer fazer na nossa vida parece ser um absurdo. Deus disse para Moisés: eu vou usar você para libertar o meu povo da escravidão no Egito. Isso, quando chegou aos ouvidos de Moisés, soou como um absurdo, porque Moisés disse: mas quem sou eu para ir lá no palácio de Faraó falar com o homem mais poderoso da terra? Como é que eu vou fazer isso? Aí Deus disse: não importa como você vai fazer, o que importa é que eu sou contigo. Deus está falando para você hoje: ei, para de ficar querendo saber como é que eu vou fazer. Só creia, só creia, só creia. Somente creia. Não precisa você entender como é que vai acontecer. E como é que vai acontecer? Como é que a provisão vai chegar para que eu venha suprir a minha família, para que eu venha pagar essas dívidas? Meu amado, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que o Deus da provisão, Ele vai te surpreender. Ele vai prover na tua vida.
Amém? Diga glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo com Abraão é que para eu manter a minha esperança viva, eu não posso focar nas circunstâncias. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 4, carta que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 4. Quem está vivo dá um brado de glória a Deus aí. Mas está muito fraco esse glória a Deus, hein? Só quem está feliz dá um brado de aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo de número 17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Todo dia você tem que declarar aquilo que você crê que Deus vai fazer na tua vida. Você tem que declarar. Amém? Porque a fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, quem é da fé já fala como se o milagre já tivesse acontecido. Comece a declarar. Ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar se lamentando, comece a declarar: a partir de hoje o meu casamento é uma bênção. Essa semana vai ser uma semana de grandes vitórias, de grandes colheitas. Comece a declarar aquilo que você acredita, porque quando você declara aquilo que você crê, a esperança é renovada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você declara aquilo que você crê, a esperança é renovada. Agora, quando você murmura, a esperança é minada. Entende? E tem gente que vive naquela ladainha assim, ó: ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, eu nasci para sofrer, tudo é difícil para mim. E tem gente que já anda com aquela carinha de coitadinho. Você olha para a pessoa já fica com aquela carinha do gato de botas. Está amarrado isso, meu irmão? Repreende esse espírito de autocomiseração. Levante a sua cabeça. Você não é coitadinho, você é filho de Deus. Você é herdeiro das promessas de Deus para a tua vida. Pode aplaudir o Senhor. Amém? Agora, olha uma outra coisa que o Abraão nos ensina aqui, ó. Versículo 18. Ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha para mim. Sabe o que é crer contra a esperança? É acreditar mesmo quando tudo está dizendo que não vai dar certo. Tudo estava mostrando que a promessa não ia se cumprir. O Abraão já estava velho, caindo pelas prateleiras. A Sara já estava velha, e além de velha, ela era estéril. Ela não menstruava mais, já não tinha mais o seu ciclo, já não ovulava. Então aquilo que era difícil se tornou o quê? Impossível. E é justamente aí que Deus começa a agir. Lembra daquela canção? Quando o que era difícil se torna impossível. O que é que Deus faz? Deus começa a agir. Deus gosta quando o negócio fica já no limite. Quando fica no limite, aí Deus diz: agora deixa comigo.
Pastor, a situação já está assim na minha vida, pastor. O negócio está estreito, está difícil. Então se prepara, porque Deus vai agir. Mas você precisa crer contra a esperança. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que crer contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É acreditar que aquilo que Deus falou vai acontecer, mesmo quando tudo está dizendo que não vai acontecer. Foi isso que Jesus falou para Jairo. Foi isso que Jesus falou para Jairo. Jairo foi até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, vamos comigo lá na minha casa, porque a minha filha está moribunda. E Jesus disse: eu vou lá na tua casa, Jairo. Eu vou lá. Só que Jesus não foi de imediato. Jesus, ele continuou atendendo a multidão, e depois que ele terminou, ele foi, e no meio do caminho, um dos empregados de Jairo chegou até ele e disse: ô Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais jeito. É difícil acreditar, não é? Quando tudo está dizendo não tem mais jeito, não vai dar certo. Não é difícil? Sim ou não? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a acreditar naquilo que vemos, naquilo que está diante dos nossos olhos. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo não vive por vista, ele vive pela... Ainda que as circunstâncias estejam dizendo, acabou, não tem mais jeito. Sabe o que Jesus falou para Jairo naquele momento? Que alguém disse para ele, não tem jeito. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sabe o que significa não temas? Não se desespere, não se preocupe. Creia somente. Hoje o Senhor está dizendo, ainda que tudo e todos estejam dizendo que é o fim, que não tem jeito, que acabou, não temas, crê somente, porque o nosso Deus é especialista em causas perdidas. Pode aplaudir, aplauda. Aplauda, oh glória, aleluia. Abraão creu contra a esperança. Nós temos que crer mesmo quando tudo está dizendo que não vai dar certo. Teve uma época na minha vida que eu e a minha esposa passamos por muitas lutas ministeriais. Nós, recém-casados, saímos aqui de Fortaleza e fomos fazer a obra de Deus em outro estado. E começamos a passar por várias lutas, dificuldades, porque a vida de um pastor, de um servo de Deus não é fácil. A ajuda de custo começou a atrasar e as coisas começaram a ficar dificultosas. Nós fomos enviados para uma cidade do interior, lá de Pernambuco, e ali nós inauguramos uma igreja, e ali foi muito difícil, porque não tínhamos obreiros, era somente eu e a minha esposa para fazer tudo, limpar a igreja, evangelizar, visitar as pessoas, pregar, discipular, e além de tudo isso, ajuda de custo atrasada. Mas diante de tudo isso, Deus, ele sempre esteve cuidando de nós. Deus não deixou faltar nada. Deus não deixou faltar nada. Quando a gente pensava, e agora? Deus enviou um empresário
Praticamente toda semana ele nos levava para a churrascaria para comer picanha, maminha. Você está entendendo? Sim ou não? Mas o que eu quero te mostrar? Várias vezes a minha esposa, por causa da situação, ela pensou em desistir. Ela chegou para mim e disse: olha, filho, se você quiser ficar aí, fique aí, eu vou voltar para Fortaleza. Mas todas as vezes que ela falava isso, eu sempre trazia para ela uma palavra de ânimo, de fé e esperança. E eu sempre dizia: filha, nós estamos passando por isso hoje, mas Deus tem algo muito melhor preparado para nós. O que se chama isso? O que se chama isso? Fé e esperança. Eu estava passando por um momento difícil, mas eu tinha certeza que o melhor de Deus estava por vir. Hoje você pode estar passando por um momento difícil, mas você não pode perder a tua esperança. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a tua esperança. Jó, ele perdeu tudo, mas uma coisa ele não perdeu: a esperança. Depois que a pessoa perde a esperança, então é aí que começa a depressão. A depressão, ela começa justamente quando a pessoa ela deixa de ter esperança. Não perca a tua esperança. Por mais que a situação seja calamitosa, não perca a esperança. A palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vai chegar na tua vida. E sempre eu tinha uma palavra de ânimo. Quando a minha esposa estava um pouquinho borocochô, né, pastora? E ela muitas vezes ficava assim, perguntando para mim: como é que você tem força, ânimo? Como é que você consegue se alegrar mesmo diante de tudo isso? Sabe o que é isso? É a esperança. Quem tem esperança passa pela prova dando glória a Deus, porque ela sabe que a situação que ela está passando é momentânea. O que você está passando tem dia e hora para acabar. Amém? Fala para essa pessoa que está ao seu lado, profetiza na vida dela: o que você está passando tem dia e hora para terminar. Agora olha o que diz aqui, ó. Nós já vamos encerrar. Romanos capítulo 4, versículo 19 diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha só, uma outra coisa que eu aprendo aqui e que renova a esperança é que eu não posso olhar ou, na verdade, colocar o foco nas circunstâncias. Eu tenho que continuar olhando para a promessa de Deus. Eu tenho que continuar olhando para a palavra, porque as circunstâncias nem sempre vão ser favoráveis. Aliás, na maioria das vezes elas não são favoráveis. Deus sempre promete fazer algo que, pela lógica humana, é loucura. Ele prometeu multiplicar o azeite e a farinha da viúva em meio à crise. Ele prometeu através do profeta Eliseu em uma crise onde pessoas estavam comendo os seus próprios filhos. Tamanha era a crise. Eliseu, ele profetizou e disse: amanhã a essas horas vai ter pão, vai ter comida em abundância. Tudo que Deus promete parece loucura,
Por isso você não pode olhar para as circunstâncias, você tem que olhar para a promessa e não duvidar. Amém? Não duvide da promessa, creia, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Olha o que diz o versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão estava certo, certíssimo. Ele estava como, gente? Diga, certíssimo. Ou seja, não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida que aquilo que Deus falou, Deus é poderoso para fazer. E a palavra diz que o Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, porque ele esperava uma cidade que tem fundamentos e cujo arquiteto é quem? Deus. Sabe que cidade era essa que o Abraão ele esperava? Era a Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro, aonde não haverá dor, não haverá pranto. Ei, você precisa ter esperança de morar lá na Nova Jerusalém. Você não pode ficar só focado nas coisas desta terra, porque tudo que há nesta terra vai passar. Abraão, ele peregrinou na terra de Canaã, a terra da promessa, porque ele tinha uma esperança de entrar em uma cidade cujo arquiteto é Deus. Uma cidade que tem fundamentos. Essa tem que ser a maior esperança de cada cristão. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos estão só esperando nesta terra. E Paulo, ele diz que aqueles que esperam somente nesta vida são os mais miseráveis dos homens. Se você, meu irmão, só está com esperança nas coisas terrenas, se você espera em Cristo somente que Ele faça benesses na tua vida material, mas você não tem colocado a esperança principal do cristão, que é a esperança da ressurreição, da vida eterna, da morada celestial. Você precisa hoje despertar para isso. Você precisa renovar a tua esperança em morar lá na glória. O Senhor Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quantos querem ir morar nessa cidade cujo arquiteto é o Senhor? Você quer? Então fica de pé nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Para você ir morar lá nessa cidade, cujo arquiteto é Deus, você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer como Abraão. Você precisa ouvir a voz de Deus e decidir não mais seguir o teu caminho, mas seguir a direção do Senhor. A palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você quer entrar nessa cidade celestial, você precisa então decidir como Abraão. Abraão, ele não foi obrigado, ele decidiu crer. Ele poderia fazer de conta que aquilo era coisa da sua cabeça, mas ele decidiu acreditar. A promessa da salvação para os homens que não têm entendimento da palavra parece loucura, é ou não é? Parece conto de fadas, é ou não é? Parece uma coisa absurda. Mas
Se você crer, você vai então receber o direito de entrar na cidade santa e ter a vida eterna. A palavra de Deus, ela diz, o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se você quer ir morar nesta nova Jerusalém, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje, ergue a tua mão direita agora. Tem alguém hoje aqui que ainda não tomou essa decisão de confessar a Jesus Cristo publicamente como único Senhor e Salvador? Não adianta você dizer: eu creio em Jesus. Você tem que confessar publicamente. Você tem que confessar, você tem que mostrar a tua fé. Como foi que Abraão mostrou a fé dele? Quando ele obedeceu, Jesus, ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se você crê, então você tem que mostrar isso hoje, confessando Jesus Cristo publicamente. Se você ainda não tomou essa decisão de confessar publicamente que Jesus é o teu único Senhor e Salvador, e hoje você quer fazer isso, então levante a sua mão direita agora. Tem alguém que quer hoje confessar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Ergue a tua mão direita. Tem alguém? Às vezes a pessoa, ela diz: pastor, mas eu tenho vergonha. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Não se envergonhe de confessar a tua fé em Jesus. Tem alguém que quer hoje confessar Jesus como único Senhor e Salvador? Não tem? Eu vou fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu Jesus. Você até começou uma caminhada em direção à promessa da salvação, mas você desanimou, você enfraqueceu e você se afastou da casa do Pai. O Pai hoje está dizendo para você, o Pai hoje está dizendo: volta, filho, eu estou de braços abertos para te receber, eu não desisto de você. Pastor, mas será que Deus vai me perdoar depois de tudo que eu fiz? É claro, Ele não desiste de você. Você que quer voltar para a casa do Pai, levante a mão direita agora. Deixa de lado a timidez, deixa de lado essa vergonha, deixa de lado agora todo pensamento contrário. O Pai está de braços abertos, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te purificar de todo pecado. Você que quer voltar para o caminho, quer se reconciliar com Deus, levante a mão. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Vamos aplaudir o Senhor. Coloca a mão sobre o local do coração. Tem mais alguém que hoje quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para o caminho? Ergue a mão direita. Não tem? Então a igreja pode sentar, estenda as mãos em direção a essa pessoa. Você que está aqui diante do altar, feche os olhos e ore assim comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, eu reconheço que sou pecadora e preciso do teu perdão. Vem agora me lavar com o sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida. Faz morada em mim, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, eis aqui esta tua filha, que hoje, assim como Abraão ouviu o teu chamado e hoje ela decidiu obedecer. Abraça ela agora, meu Deus. Remove todo sentimento de culpa, toda acusação do inimigo e traga sobre ela a alegria da salvação. Meu Deus, firma os seus pés na rocha que é a tua palavra e não deixe ela se afastar. Que ela permaneça firme até a volta do teu Filho Jesus, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém
Parabéns pela sua decisão, minha querida. Fica firme com Jesus, tá? Pode voltar ao teu assento. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir, igreja. Glória a Deus. Agora, toda igreja fique de pé. Toda igreja, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Quem aqui quer viver novas experiências com Deus? Levanta a mão.